Irmãos e irmãs, a gente, no dia de hoje, a gente quer trabalhar com vocês. Semana passada, nós conversamos sobre missão, falamos um pouco sobre o texto que estava em Mateus, no capítulo 28, no finalzinho. Falamos do id, ou do indo, conversamos um bocado sobre isso. E aí hoje eu quero trabalhar com vocês algumas dimensões desse indo, desse id, que não deu tempo de mexer no domingo passado. E eu preciso que você abra comigo no Evangelho de Mateus, mais uma vez. Deixa eu pegar o meu texto aqui. No capítulo 28, lá no final, num dos últimos versículos, para que a gente dê andamento no que eu estava conversando com vocês. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. O texto é o trecho que fala onde, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar, irmãos e irmãs? Vamos orar, colocar diante do Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, né? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa manhã na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu cuidado, e nós nos derramamos na tua presença. Te pedimos, sim, Senhor, nos ajuda a compreendermos tudo aquilo que o Senhor deseja, tem para nós. Se conosco, Senhor. E nessa manhã, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra e Te pedimos discernimento e sabedoria. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém e amém. Bênção. Irmãos e irmãs, nós, no domingo passado, nós conversamos sobre essa face, né, do id. E uma coisa que a gente às vezes tem uma certa, vamos dizer assim, dificuldade com relação à missão, diz respeito a uma palavrinha que eu vou explorar hoje aqui. Verifica aí no teu texto, no versículo 19, ele diz: fazei discípulos de todas o quê? De todas as nações, né? E é aqui que eu quero chamar a tua atenção. Essa palavra nações, ela traz consigo ela traz consigo um significado muito maior do que o que a gente está achando que é nações. Quando você pega a palavra nações, o que primeiro vem à nossa mente normalmente? Vem à nossa mente a ideia de países, ou de lugares distantes, espaços territoriais. A palavra nações, na verdade, ela é a palavra, por baixo, a palavra etné, que vem a ideia de etnia, ou, em outras palavras, cultura. Então, se eu fosse reinterpretar esse texto, eu diria mais ou menos assim: portanto, fazei discípulos de todas as etnias, ou de todas as culturas. Ah, legal. A tradução que o Danilo me traz aqui é povos do mundo. Qual é a questão aqui, gente?
A questão é que a missão ou o evangelho, esse evangelho do reino, ele precisa chegar aos povos ou às culturas. Não necessariamente a, entre aspas, países. E eu chamo a tua atenção para algumas coisas. Quando a gente fala cultura, é uma palavra com muito peso de significado. É uma palavra com muito significado. Pense comigo o que é cultura. E eu aqui, gente, eu não vou me arvorar numa de antropólogo, cientista social, porque tem que estudar um bocado. Mas, em linhas gerais, nós podemos dizer que cultura vamos dizer assim, é o meio, é o grande aquário onde nós nos alimentamos, vivemos, reagimos. Então, existem coisas que dizem que nós somos nós por conta do nosso ambiente cultural. E olha, gente, isso é tão poderoso que muitas vezes nós não percebemos que nós estamos com os nossos óculos, nós estamos vestidos com os nossos óculos culturais. E não percebemos que às vezes, como a gente reage, nós reagimos conforme alguns condicionamentos culturais, certo? Vou dar alguns pequenos exemplos aqui, só para você ter uma noção de como a coisa é poderosa, né? Eu não sei se você já parou para pensar no que eu vou te dizer. E aqui, olha, por favor, gente, me entenda. Eu vou dar esse exemplo apenas para você ver a complexidade da coisa. Há um livro, um texto de um pesquisador carioca chamado Rolf Preto. Ele é metodista da igreja de Vila Isabel, metodista de Vila Isabel. Ele é cientista social e ele escreveu um livrinho muito curioso, um livrinho pequeno, que é fruto da dissertação de mestrado dele. O nome do livro é Os Homens de Verdade. O que os homens de verdade conversam ao redor de um... Esse é o subtítulo mesmo. Os Homens de Verdade. O que os homens de verdade conversam ao redor de uma carne queimando. É o título e o subtítulo da dissertação de mestrado dele e virou livro. Esse livro, ele estuda a masculinidade dos homens num determinado lugar do Rio de Janeiro, à beira de um campo de futebol e com churrasco. Ele estuda a gestual, a fala, a maneira como eles se comportam, como se eles fossem uma verdadeira tribo. E, gente, é muito curioso esse livro. Se você puder, procure depois aí na estantevirtual.com.br, ver se encontra. Esse livro está esgotado, não sei se saiu uma nova edição, mas ele é fininho, muito interessante. E quando ele faz esse estudo, ele mostra como muitos de nós, homens, reagimos, mas nós reagimos por conta de um condicionamento cultural. Ou seja, para nós provarmos que somos homens, naquele meio tinha que ter algumas coisas, algumas falas. Então, usualmente se falava de... O que vocês acham que eles falavam? Querem sugerir aí? Eles falavam de carro, falavam de futebol, de cerveja, de carne. E que mais? Está faltando uma coisa. É isso mesmo. Tem um homem aqui, gente. Tem um homem aqui comigo aqui. Fala de mulher, gente. E aí, nesse livro, ele vai pontuando essas coisas e dizendo que, olha, isso são condicionamentos culturais. Se fosse o contrário, e trabalharmos a ideia, o que torna uma mulher no sentido antropológico, cultural, possivelmente mulheres
Vocês vão falar de quê? Bolsa, sapato, beleza, se você está gorda ou não, ou se a outra está gorda ou não, e por aí vai. Não sei se procede, tá? Mesmo porque até mesmo essa minha fala muitas vezes está enviesada. Por isso, gente, a gente pensa cultura como um óculos que eu coloco e vou interpretando e reinterpretando a realidade conforme esses óculos. Estão percebendo? Estão acompanhando a linha de raciocínio? Pois bem, volte para o texto. Jesus está dizendo: fazei discípulos de todas as culturas. Aqui é que entra o quê? Se é para fazer discípulos de todas as culturas, e o texto diz, veja aí, estamos em Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Não sei se vocês estão ouvindo aí um alarme que está disparando. Não sei, o pessoal aí do Insta, do Face. Todo domingo esse alarme dispara. O que será, hein? Mateus 28, 19, veja aí, qual é a tarefa, qual é a missão aqui? Ensinando-os, fazer discípulos, versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pare para pensar comigo, irmãos. Pare para pensar comigo. O que é que Jesus ordenou? Ele cabe em todas as culturas? Porque, para pensar comigo. Se cabe em todas as culturas, tem algumas coisas que eu, como mensageiro, vou falar para as pessoas que provavelmente é traço meu, pessoal, particular e da minha cultura. Vou dar um pequeno exemplo. Nós, num país tropical, cabe, por exemplo, andarmos de terno e gravata? O que vocês acham? Eu, por exemplo, não estou de terno e gravata. Mas muitos irmãos evangélicos estão de terno e gravata. Achamos bonito, mas o terno e a gravata, a rigor, não é uma indumentária, uma roupa que seja propriamente nossa. Exatamente. Né? O outro está dizendo aqui, parece tudo pinguim. Mas não é, não é de nós essa indumentária, essa roupa. Nós herdamos isso, muito provavelmente, dos missionários protestantes que vieram dos Estados Unidos, e nós, metodistas em especial, carregamos essa tradição. Quer dizer, hoje nem tanto, né? O exemplo que eu estou aqui, eu não estou de terno e gravata. Outra coisa é a questão das mulheres de calça comprida ou saia. É uma heresia para algumas comunidades a mulher estar de calça comprida. E eu tenho quase certeza que todas vocês que me assistem hoje, e quem está aqui, a mulher que está aqui hoje me assistindo, que eu estou vendo, não está de saia, está de calça comprida. Vocês devem estar de calça comprida. Mas o que eu quero trazer com a gente é isso. A maneira como nós nos vestimos, ela também vamos dizer assim, é um jeito cultural que eu transmito. A minha forma de falar. Muitos percebem que eu tenho um sotaque que não é propriamente, vamos dizer assim, caipira daqui do Vale do Paraíba. Porque eu não vim, do Vale do Paraíba, vim do Rio de Janeiro, trago ainda alguma coisa. É o lance da gestual, é a forma enfim, tudo isso, gente, é cultura. E quando nós falamos do Evangelho, nós também transmitimos isso. Daí é que a gente tem que dizer que existe uma espécie, vamos dizer assim, de evangelho nu.
Aí, gente, existe um evangelho que a gente pode chamar de evangelho nu. O que é o evangelho nu? São aquelas coisas que são fundamentais no evangelho. E eu me refiro aqui, eu vou chamar de fundamental aquilo que está presente em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Abra comigo. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. E vamos só para você ter uma noção do que eu estou dizendo. Mateus 5. Mateus 5, e vai passando comigo através do texto no capítulo 5 de Mateus, para nós vermos algumas coisas. Veja aí. Mateus 5 começa com as bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 12. E eu te pergunto, há aqui alguma menção com relação a formas de vestir, por exemplo? Não. Versículo 13, ele fala sobre a importância de sermos sal. Tem alguma coisa relacionada à forma de vestir? Não. De novo, versículos 14 ao 16, sobre sermos luz. Tem alguma coisa relacionada à forma de vestir ou coisa parecida? Não. Depois, versículo 17 ao 20, fala sobre cumprir a lei e os profetas. Que a gente precisa cumprir a lei e os profetas. E o que realmente se fala sobre lei e os profetas? Há uma chave de leitura que está no capítulo 7, verso 12. Olhe comigo. Capítulo 7, verso 12. Ok? Olha aí, por favor. Mateus 7, 12. Tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é o que? A lei e os profetas. O espírito, o âmago, o cerne, o centro do que diz a lei e os profetas é essa. É a regra áurea, a lei de ouro. Certo? Pois bem, voltando lá em Mateus no capítulo 5, continuando no versículo 21, você vai ver sobre o homicídio. Versículo 27 sobre o adultério, versículo 38 sobre a vingança, versículo 43 sobre o amor ao próximo. Depois, no capítulo 6, sobre esmolas, oração, jejum. Versículo 19, riquezas, dinheiro, né? A ansiedade, a partir do verso 25 de Mateus 6. Capítulo 7, você vai ver sobre não julgar as pessoas, novamente sobre a oração, os falsos profetas, e ele encerra o sermão dele falando sobre os dois fundamentos que a gente precisa construir sobre alicerce, terreno sólido, um alicerce sobre um terreno sólido, não sobre a areia. Te pergunto, onde está a questão de vestimenta, costumes? O que você encontra aqui é apenas, vamos dizer assim, uma espécie de evangelho nu. Nu em que sentido? Ele não está carregando consigo a maneira como você vai fazer. O que importa é o que você vai fazer. Certo? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Aqui isso nos incita a uma reflexão. Aliás, há muitas, mas eu vou escolher uma. A maneira como eu vou falar do Evangelho, ela inevitavelmente vai carregar o que eu sou, o que eu tenho, a maneira como eu me visto.
E essa mensagem do evangelho, embora seja um evangelho nu, ela vai ser transmitida por mim, que me visto de alguma maneira, que fala de uma determinada maneira. E as pessoas vão ouvir essa mensagem por esse mensageiro. Então, quando Jesus está falando, lá em Mateus 28, que a gente leu, portanto, ide, fazer discípulos de todas as nações, ou seja, todas as etnias, todas as culturas. Esse ide ou indo à medida que eu vou caminhando, eu vou ensinando, vou fazendo discípulos, mas da maneira como eu sou. E isso vai alcançar as pessoas, vamos dizer assim, semelhantes a mim. Eu, por exemplo, não consigo chegar a determinados, vamos dizer assim, nichos de cultura. Eu não consigo chegar a alguns nichos de cultura que talvez alguém que não tenha a minha idade, seja mais novo, consegue. Eu não consigo, de repente, alcançar pessoas com outro tipo de escolaridade, mas outro consegue. Então, cada um de nós traz consigo a sua particularidade para alcançar as outras pessoas. Quando Jesus ele fala, portanto, de fazer discípulos, é para fazer discípulo, lembrando, no evangelho nu, que é aquilo que a gente viu lá em Mateus 5, 6 e 7. Fazer discípulo transmitindo o que é muito fundamental, mas olha, lembrando, nós somos um canal, e esse canal ele está eivado, cheio de cultura impregnada. Por isso, gente, eu vou aqui trazer obrigado, Leia. A Leia disse que em 1968, ela foi a primeira mulher a usar calça comprida aqui na igreja local, a Igreja Metodista Central em Taubaté. Na época não usava calça comprida na igreja, nas escolas ou nos prédios públicos. Mas um dia de muito frio, num domingo, ela foi de calça comprida porque estava frio, né? Muito legal, Leia, pelo seu testemunho. Gente, essa forma, esse jeito de falar é próprio nosso, de cada um. Então, quando você for transmitir o evangelho, você não precisa mudar o seu jeito de falar, mudar a sua maneira, enfim, você vai transmitir do jeito que você... Porque, olha, eu estou olhando aqui para um cara que gosta de futebol. Adianta eu chegar lá falando para o cara, no Fragoso Alcantil, meu nobre jovem... eu vou falar lá no meio do futebol da maneira como o cara, né? Naquela roda de conversa entre homens que gostam de futebol à beira do campo. É bem provável que aquele cara que está à beira do futebol, à beira do campo jogando bola, vai ouvir a mensagem de um cara que seja, vou colocar assim, igual a ele. Por isso, gente, é muito importante que a gente que nós não sejamos aqueles que apontam o dedo dizendo que porque ele não é igual a mim, ele não pode pregar o evangelho. Pelo contrário, eu preciso dar graças ao bom Deus porque ele existe, porque ele vai alcançar culturas, povos, culturas dentro aqui da nossa cidade que eu jamais alcançaria, percebe? Por isso, eu quero olhar contigo. Eu vou usar apenas 3 exemplos de Jesus, né? É verdade, Cristina, Leia foi pioneira nisso aí, né? É verdade, pioneira na calça comprida na igreja local aqui. E olha, gente, essas coisas, quando a gente pensa em cultura e nos condicionamentos culturais, eles estão tão enraizados em nós, tão enraizados. Os nossos pré-julgamentos, eles estão presentes por conta dos nossos condicionamentos culturais. Pois bem, bom, a partir de Mateus 28, fazer discípulos de todas as etnias, de todas as culturas. Abra comigo, por favor, no Evangelho segundo Lucas, só um momento, no capítulo 8,
no versículo 26. Lucas 8, 26. É verdade, a Leia está dizendo aqui, e é verdade, eu já tinha ouvido esse teu depoimento, Leia. Hoje a gente aceita com facilidade violão, guitarra, baixo, bateria, essas coisas. Mas no tempo da Leia Davi aqui, ela está dizendo que a geração dela que teve esse primeiro embate, né? Para que isso fosse possível na igreja local aqui. 68, gente, faz tempo. Faz tempo. Graças a Deus pela sua vida, Leia. Puxa vida. Benção. Abra comigo o Evangelho de Lucas no capítulo 8, a partir do verso 26. E eu preciso que você acompanhe comigo eu não vou ler tudo, tá? Por conta do tempo. Mas eu preciso que você acompanhe comigo o raciocínio que está presente nesse texto. Esse texto fala de um endemoniado, de uma terra, fronteira com a Galileia, já praticamente Samaria, já. Terra dos Gerazenos. E lá é aquele episódio em que Jesus ele encontra um endemoniado, e é muito curioso quando esse endemoniado ele encontra Jesus e ele pergunta, né? Veio nos atormentar e tudo mais. O texto diz que o camarada tinha tanto demônio, mas tanto demônio, que quando Jesus expulsa os demônios são capazes de tomar uma manada de porcos. Os estudiosos dizem que essa manada tinha, se era uma legião, tinha pelo menos 2.000 porcos. Porque aqui legião ela está vinculada à ideia de legião romana, que era um grupo de soldados que eram superiores a 2.000. Então, o cara tinha tanto demônio que na hora de sair, eles saem e incorporam numa manada de porcos, que o texto diz, essa manada ela se precipita num penhasco, um despenhadeiro abaixo, e os caras ficam lá possuídos de temor. Por quê? Somente pelos porcos? Olha o texto, Lucas 8, versículo 35. Porque primeiro veio o que aconteceu, versículo 34. Os porqueiros voltaram para a cidade e falaram o que aconteceu. Aí você imagina o que eles disseram, porque eles devem ter presenciado tudo, né? O negócio deve ter sido assustador. E aí no versículo 35, o povo veio ver o que aconteceu. Quando veio ver, o que aconteceu? Versículo 35. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo um endemoniado. O negócio foi tenso, tenso. Pois bem, nesse primeiro exemplo que eu quero te dar, eu te chamo a atenção com relação a esse povo. Esse povo era judeu? Não. Jesus era judeu. O Jesus ele tinha. Judeu ele criava porco? Não. Judeu não criava porco porque simplesmente os porcos para o judeu ele é o porco para o judeu ele é simplesmente um animal imundo, impuro, né? Então eles não eram judeus. Logo, se aquele povo ouvisse a mensagem, né? Se aquele povo ouvisse a mensagem do judeu,
ele não ia ouvir a cultura judaica, mas a mensagem daquele judeu chamado Jesus. E foi o que aconteceu. Olha, o versículo 37 fala que é o seguinte, gente. Eles aceitaram a mensagem. Olha, eu acredito que a mensagem em si, sim, e eu vou explicar por quê. Por duas razões. A primeira, veja, o versículo 37 pediu que quem se retirasse deles, o que for endemoniado ou Jesus. Olha aí o trecho. Olha aí o trecho. Lucas 8, 37. Quem eles pedem para que se retirasse, que saísse de lá? Não foi o endemoniado, foi Jesus. Né? O Danilo está me dizendo aqui, é isso mesmo. Eles não queriam a presença daquele judeu, porque o cara era judeu. E muito provavelmente o que deve ter acontecido foi tão assustador que os caras pensaram, sai fora daqui, cara, a gente não quer você aqui não. Olha o prejuízo que você me deu. Manada de porco de despenhadeira abaixo, perdi uma manada inteira, não quero ser aqui não. Só que naquele lugar, quem fica? Olha o versículo 38. Veja aí, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que lhe deixasse seguir. Ou seja, ele queria ir atrás de Jesus, mas Jesus disse que não. E olha aí, qual foi o comando de Jesus? Qual foi? Contar o que Jesus tinha feito. Exatamente, não, você não vem comigo, você vai voltar, você vai ficar para contar as coisas que o Senhor fez por você nesse lugar. Gente, aqui nós estamos dizendo que é um evangelho nu. Em que sentido? Isso que eu te ensinei enquanto você estava aí, no pouco tempo que a gente conviveu, você vai passar para as pessoas. E à medida que você vai passar às pessoas, você também vai contar a elas tudo que Jesus, tudo que o Senhor fez por sua vida. Ou seja, alguém que tem uma experiência, um testemunho com Deus, vai contar o que Deus fez e continuou fazendo na vida dela, no meio dos seus, entende? Essa é a questão. Gente, aqui é que tem uma chave. Olha o texto, versículo 39. Ele então foi anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ou seja, ele naquele lugar, naquele povoado, naquela cidade, o que ele fez? Ele simplesmente, antes mesmo de Mateus 28, ele começou a cumprir o ID, pregando naquele lugar o que o Senhor tinha feito por ele. Isso foi tão importante que eu quero que você abra comigo. Veja, não aceitaram Jesus, certo? Então esse lugar é um lugar já divisa, quase fora da Galileia, já divisa com a Samaria. E olhe agora comigo no livro de Atos, no capítulo, só um momento, Atos, no capítulo 8, no versículo 4,
E 5, olha, veja, Atos 4. Entre mentes que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Ou seja, olha o pessoal cumprindo o ID. Eles estavam fazendo, vivendo, enfim, vivendo as suas vidas. A vida não pode parar. E à medida que eles iam pregando a palavra. E aí fala de um Filipe, o evangelista. No verso 5 diz que ele desceu aonde? Samaria. Lembra? Onde é que estava aquele endemoniado? Já a divisa, fora, quase fora de Samaria. Filipe chega a Samaria. E aí dessa vez, no versículo 6, ao invés de dizerem, sai daqui, o que as multidões diziam? Atendiam unânimes. Ou seja, muito provavelmente, irmãos e irmãs, nós estamos percebendo que aquele trabalho que o endemoniado anteriormente fizera, de testemunhar, abriu caminho para que Filipe depois viesse e falasse. Quando nós estamos falando, irmãos e irmãs, de um evangelho nu, é disso que nós estamos falando. Eu vou falar sim com a minha roupagem, mas a minha palavra, que não é minha, é do Senhor, com a minha roupagem, vai servir como uma espécie de preparação para que outras pessoas continuem falando as mesmas coisas, aquele mesmo evangelho. De modo que você e eu somos sim missionários nos lugares onde nós estamos, falando e testemunhando da maneira como nós somos. Eu não preciso deixar de ser eu mesmo para falar as coisas que Deus tem feito na minha vida. Percebe? O que é importante, no entanto? É importante que a gente leia, estude, memorize, ore, peça ao Senhor discernimento para que no momento oportuno a gente tenha o que dizer. É como em determinado momento o próprio Jesus diz, olha, o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e ensinado. Ou seja, eu só posso falar coisas, aquelas que eu já li, aprendi, ouvi. Percebe? Abra comigo, minha irmã, meu irmão, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 7, 26. Marcos 7, 26. Marcos 7, 26. Marcos 7, 26. Veja que aí é aquele trecho da mulher Ciro-fenícia. E no versículo 26, esta mulher era grega, de origem Ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Jesus, ele vem primeiro para quem, irmãos e irmãs? Para quem que ele vem? Para os judeus, tá certo? E aqui há uma mulher grega, de origem Ciro-fenícia. E o que é curioso é que Jesus aqui, ele diz, versículo 27, deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Palavra dura, né? Porque a mulher era grega, não era judia. Mas a mulher grega responde, olha, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E aí Jesus, ele diz, bom, por causa dessa palavra, tal. E aí? Ou seja, Jesus, ele não deixa de atender
os gregos. E essa questão dos gregos fala muito forte, pelo menos para mim, porque a gente percebe que Jesus, ele tem um cuidado, né? Ele tem um cuidado com relação a essa questão de falar as outras culturas, mesmo que dessa maneira, mas ele, né? Abra comigo, irmãos e irmãs, no Evangelho segundo João, no capítulo 12, João 12, Evangelho de João, capítulo 12, e acompanhe comigo um raciocínio parecido num outro episódio. João 12, versículo 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos, e estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Ou seja, as outras culturas já estavam procurando encontrar esse evangelho, enquanto Jesus, inclusive, estivesse na própria terra ali. Gente, isso é muito importante, porque o que a gente percebe? O evangelho é para todos os povos, todas as culturas. E é uma coisa que às vezes a gente pensa, então quer dizer que é só para adultos? Não. Veja aí comigo. Evangelho segundo Marcos. Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, no verso 14. Marcos 10, 14. O texto diz, Marcos 10, 14: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Gente, pare para pensar comigo, pare para avaliar comigo uma seguinte situação. E acompanhe o fio que eu estou fazendo com você. Mateus 28 fala ide, mas na verdade indo, fazei discípulos de todas as nações. Nações, a palavra grega koiné por baixo, é etnia ou cultura. Cultura que é aquilo que eu e você estamos imersos. Ou seja, eu sou fruto ou subproduto do lugar onde eu vim. O evangelho, ele vai ser transmitido com esse mensageiro, com essa cultura. Mas eu preciso entender que há um evangelho nu, um evangelho pelado, que precisa ser transmitido sem... Eu não preciso fazer um carioca, eu preciso fazer um discípulo. Você não precisa fazer um machista, você precisa fazer um discípulo. Você não precisa fazer um corintiano. Já imaginou se estivesse na igreja evangélica pentecostal corintiana? Que coisa de doido que seria. Mas eu não preciso fazer um corintiano, eu preciso fazer um discípulo. Esse discípulo, ele precisa entender aquilo que Deus fez na minha vida através de mim. À medida que a gente vai caminhando, a gente vai falando desse evangelho. E Jesus, ele nos ensina que isso é possível, certo? Aí vem a questão que está aqui em Marcos 10.
E as crianças? Como é que faz? O evangelho também é para elas. E aqui tem uma questão que eu quero chamar a tua atenção demais, gente, demais. Como é que você faz para que alguém tenha vamos dizer assim, a base de algo, de um valor? Você desde cedo você vai incutindo esse valor. É a ideia que está lá em Deuteronômio 6. Olha, tu falarás a ela, andando, assentado, no caminho. Em todo momento, em todos os lugares, em todo o tempo, a gente precisa dizer às crianças, falar às crianças, aí ensiná-las. Se eu e você não tivermos tempo para fazer isso, o que será das gerações futuras com relação a esses valores? Porque, gente, lembram qual foi a regra áurea, a regra de ouro que a gente acabou de ler? Lá em Mateus, no capítulo 7, tudo, pois, quanto você quer que as outras pessoas façam, você vai fazer para elas. É a regra áurea. Jesus diz, o resumo da lei e os profetas é isso. Esta é a lei e os profetas. No entanto, se eu hoje terceirizo o ensino, a educação, valores para os gadgets, para os tablets, para os celulares, para os influenciadores digitais, para os conteúdos de YouTube, porque eu não quero ter aquela criança que toda hora, pai, mãe. Eu fico brincando com uma sobrinha, minha sobrinha tem 4 filhos. Benção as crianças, benção. Mas se ela ganhasse R$1 por cada vez que ela ouvisse mãe, eu ia pedir dinheiro emprestado para ela todo dia, porque ela estava rica. Dá trabalho, gente? Dá trabalho? Claro que dá trabalho. Quem disse para você que criança não dá trabalho? É aquela coisa que eu brinco fazendo galhofa, mas é mesmo. Lidar com criança é bom. Criança acalma, gente. Só se ela estiver dormindo. Gente, dá trabalho. E aí qual é o grande problema hoje da nossa cultura, que a gente chama de cultura hedonista? É aquela que está preocupada, uma cultura que está preocupada com o prazer imediato, o alto prazer. Eu estou olhando só para o meu umbigo. Uma cultura egoísta, onde eu sou importante, o que vale é a minha felicidade e o meu prazer. Se algo me traz algum desconforto, algum trabalho, eu começo a alijar isso, a deixar para lá. E aí o que você vê hoje na nossa geração? O que os pais andam fazendo com as suas crianças? Ela dá trabalho, o que você dá para ela? Um celular. Porque o celular vai ter conteúdo, vai ocupá-la. Só que naquele conteúdo você vai ter violência, sexualidade e erotismo antes do tempo, música que de repente traz mensagens e letras que não vão. E esses valores vão bombardeando o coração e as mentes dessa criançada 24 horas por dia, se ela conseguir se manter acordada vendo aquilo, porque tem criança que hoje vai dormir com o celular. E aí, como a bateria não aguenta, ela gruda o carregador na tomada e se bobear, dorme com aquilo, acorda com aquilo. Gente, é desigual. E aí, gente, se eu e você não temos tempo, a gente vai dar o gadget na mão dele. E aí ele vai estar absorvendo todos esses valores. Quando ele tiver uma idade um pouquinho mais avançada, ele já não vai mais te escutar. Vai ter problema com a autoridade e por aí vai. Que tipo de valores, que tipo de evangelho nós queremos passar a eles? Por isso Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. Marcos 10, 14.
Então, com isso, eu concluo dizendo que, olha, Jesus ele traz uma tarefa para mim e para você, uma tarefa missionária, que é falar às pessoas segundo as suas respectivas culturas, com a cultura que eu carrego, mas tendo o cuidado, irmãos, de não transformá-lo em mais um clone cultural meu, né? Não é isso. Ele precisa entender os valores, precisamos passar os valores, e isso faz muita diferença. Jesus ele nos deu os exemplos, deu o exemplo do Gerazeno lá na divisa da Galileia com a Samaria. Exemplo esse que o Gerazeno fez um trabalho muito bonito, bacana, a ponto de Filipe, tempos depois, voltar a Samaria e poder falar do Evangelho de forma livre, porque as pessoas já devem ter ouvido o que o Gerazeno disse. Tem a questão de Sirofenícia, onde Jesus ele se dirige a uma mulher grega de origem Sirofenícia. A questão de Filipe, lá em João 12, onde os gregos querem ver Jesus. E por fim as crianças, que essas crianças elas precisam ser o objeto principal do nosso esforço missionário nos tempos de hoje, para que as gerações futuras elas não sejam contaminadas com esse ambiente de ódio, de intolerância, nessa cultura de cancelamento que nós vivemos no dia de hoje, tá bom? Vamos orar, irmãos e irmãs, vamos orar. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, pelo dia, obrigado, Senhor, pela tua mão, e queremos que ao longo desse domingo, mas também ao longo de toda essa semana, a tua bênção seja comigo, Senhor, mas também com todos os meus irmãos e irmãs, com todos aqueles e aquelas que nos assistem e que encontraram esse link. Pai, em nome de Jesus, abençoa e dá paz, aquela mesma paz que excede todo entendimento, como tua palavra diz. Nos dá essa inspiração, Senhor, e também te pedimos, dá fome e sede pela tua presença, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Nós em nome de Jesus te agradecemos, sim, Senhor. E também em teu nome que nós oramos. Amém e amém.